Esse vídeo tem por objetivo explicar como se dá o rateio de créditos dentro do M105 e M505 no FD Contribuições. Então eu vou até focar no M105, porque o 505 basicamente é uma cópia, né? Um é para PIS e outro é para COFINS. Então tudo que eu falar para o M105 vale para o M505. Então, o primeiro ponto, né? Esse M105, essa parte de rateio, normalmente ela acontece na maioria das empresas, né, de lucro real. Então, a maior parte das empresas estão aderentes a isso que a gente vai falar aqui agora, né? Lógico, tem algumas variações, depende do parâmetro que a empresa escolheu ou está obrigado a apurar, mas a gente vai falar para o que atende a maioria dos casos. Então, começando no M105, é, tem aqui algumas descrições. Esse aqui é o manual do FD Contribuições, o guia prático. E o que é importante aqui dentro, né? O primeiro ponto, assim, que seria legal a gente começar, ele fala numa questão aqui embaixo, até tem algum ponto de atenção, mas ele fala numa questão aqui de rateio, né? Quando for o CST 53, aí tem uma lista de CSTs aqui. Então, quando for esses CSTs, vai ser feito um rateio proporcional. E esse rateio, ele é montado de acordo com o registro 0111. Então, acho que seria bacana começar falando por esse registro 0111, como ele é montado, e depois a gente volta até para essa parte do M105. Então, no registro M100, no registro 0111, que está bem resumido, tá? Então, assim, o que o manual fala para nós? Que esse registro é de preenchimento obrigatório sempre que for informado no 0110, então ele aponta um outro registro, no 0110, o campo 3 tiver o indicador 2. Então, vamos olhar aqui, ó, o registro 0110, o campo 3, esse aqui, indicador 2. Indicador 2, método de rateio proporcional, receita bruta. É, e quando. Aí até tem uma regrinha aqui, né? Que esse cara vai ser utilizado quando o regime for não cumulativo e esse código indicador aqui for 1 ou 3, que é o campo imediatamente acima, né? O campo 2. Então, a gente só tem que gerar, só tem que preencher essa informação aqui do campo 3 se o 2 for 1 ou 3, escrituração, coincidência, exclusivamente o regime não cumulativo, ou quando é no cumulativo e não cumulativo. Tá? Então, se for 1 e 3, a gente tem que é, criar esse cara aqui, e se esse cara for 2, a gente tem que criar o 0111. E o que o 0111 tem? O 0111 é isso aqui, ó, em resumo, ele é pequenininho. Só que o que é o problema dele? Ele não tem validação. Então, o que a gente colocar, o PVA vai aceitar e vai acatar. Inclusive, o PVA, ele tem uma função de apuração aqui dentro. E quando a gente usa essa função de apuração, que é esse aqui, ó, gerar apurações, o Ctrl M aqui, gerar a apuração das contribuições, ele monta para nós o bloco M. Só que essa montagem do bloco M, se a gente estiver usando aqueles CSTs que estava na listinha lá, 53 em diante, 53 até o 66, o PVA vai montar, ele tem umas regras internas que a gente vai explorar daqui a pouco, só que ele monta de acordo com o que estiver aqui, com o que estiver determinado aqui. Então, se a gente colocar coisas erradas aqui, o PVA vai montar o M para nós de forma errada. Tá? Então, esse registro, basicamente, como que ele é dividido, né? Ele é dividido aqui, receitas brutas, não cumulativas no mercado interno. Então, assim, ele tem uma subdivisão, né, do que é mercado interno do que é mercado externo. Então, os dois primeiros campos aqui de valores, o primeiro aqui, o campo 2, né, ele é para o mercado interno. O campo 3 também é para o mercado interno, só que a diferença de um para outro. Um é tributado e o outro é não tributado. Ou seja, é, vamos colocar em exemplos práticos. Nesse primeiro trecho aqui, vai sair os CSTs de tributado, né? São documentos de saída lá, o faturamento nosso com documentos tributados, e aqui com documentos não tributados, né? Que aí está até aqui, ó, suspensão, alíquota zero, isenção e sem incidência.
Então a diferença de um para outro é isso, né? Um é tributado e o outro não. E aí tem esse outro campo aqui, o 4, que é para exportação. Então aqui qualquer receita de exportação ela vem aqui dentro, ou seja, toda vez que a gente fizer uma saída, uma venda com exportação, tem que ser demonstrado aqui dentro. Tá? Então se ele não for exportação, vai ser um dos dois aqui. Tá? Isso falando de não cumulativo. Aí tem uma questão também, se a empresa tiver dentro do regime dela, ela for cumulativo e não cumulativo, então as receitas cumulativas têm que ser separadas nesse campo. Tá? Então, nosso foco até aqui é a não cumulativa, né? Então, tudo que sai lá com CST 01 ao 09. Tá? E aí até eu quis colocar aqui ó, uma regrinha, né, que ele coloca aqui um ponto de atenção, né, que é o que eu estava comentando, né? O registro 0111 ele é utilizado para a montagem do 105 e 505, né, para esses CSTs. Então o PVA utiliza essas regras que a gente determinar aqui para fazer a montagem dos registros M505 e M105. E até para exemplificar, vamos pegar aqui, tem um arquivo de teste. Então aqui está o 0111. Isso aqui são informações, como eu disse, se a gente passar qualquer coisa aqui, o PVA aceita. Então vamos simular isso. Vamos pegar, esse arquivo está validado, tá? Então ele tem, olha lá, tá validado aqui. E se eu pegar aqui, por exemplo, vamos focar no CST 53, que é um daqueles que está na lista de rateio. Tá? Então, CST 53. E aí, daqui a pouco, a gente vai detalhar o que é cada coisa aqui dentro, tá? Então, no CST 53, eu tenho esse grupo aqui. Então, observe que a gente tem 3 grupos aqui, né? 101, 201, 301. O CST 53 vai aparecer no 101 e no 201. Então, no 101, o CST 53 até ele teve uma saída de R$ 100 aqui na nossa simulação, né? Então, observa que há um rateio aqui. E por que eu estou falando de rateio? Eu estou vendo por esse campo. É isso aqui que vai ser utilizado, o valor da base de crédito, vinculado, escriturado no M100. Então, é isso aqui que a gente vai focar, né? Esse campo aqui, ó. Então, nesse momento, 62,50 está aqui, do 100, né? 62,50 está aqui, e o restante, vamos no 53. E o restante está aqui, ó, 37,50. Então, a soma dos dois dá os R$ 100. Agora, quer ver a gente mudar isso? Ó, então, foi no 101, 201. Quer ver a gente mudar isso? Se eu vier aqui nesse registro, eu vou colocar aqui, ó, 100% da minha saída, tá aqui. Posso colocar qualquer valor, inclusive se eu colocar assim, ó, 10, zerar tudo e salvar, ou seja, 100% da minha saída foi tributada no mercado interno. Aí vou naquela funcionalidade dele gerar apuração para nós aqui. Então, lá, ele vai refazer a apuração, né, o bloco M. Refez. Depois a gente até passa no validador aqui para confirmar se está tudo certo. Vamos lá ver o que ele fez agora. Vamos lá no 53. Ó, observem que tá 100% aqui, né, agora. Porque a gente determinou lá. E se a gente for no 201, não tem mais nada. Ele zerou. Tá? Então, e assim, indiferente do que foi a saída, né? Eu posso... Aqui tá misturado até as minhas saídas. Se a gente colocar para validar, vai passar na validação. Porque aquele registro 0111 ele não é validado. Então, olha lá, já foi, ó.